Boa tarde, meus irmãos. Santificado seja o nome do Senhor, abençoado seja o povo de Deus. Quero agradecer a atenção dos irmãos e convidá-los para o estudo da palavra nessa tarde. Quero dar uma palavra sobre o sionismo. Então, a reflexão hoje é aprendendo do sionismo. Vamos falar com Deus antes de termos esse estudo. Pai amado, clamamos ao Senhor para que na tua graça e misericórdia venha ser conosco. Pedimos a tua bênção sobre os nossos irmãos que estão enfermos. Clamamos aqui pelo pastor Aguinaldo, Pai. Seja com teu servo, Senhor. Sustenta o nosso irmão ali naquele hospital. Traz cura sobre ele. Seja com o pastor Carlos Alcântara, Pai. Abençoe a sua esposa, a dona Raquel, e também o seu filho, o André. Abençoa o pastor Carlos Guimarães, também a sua esposa. Senhor, seja com a irmã Daci, seja com a irmã Yara. Tem misericórdia de nós. Tua palavra aqui que tenha liberdade em nosso meio. Em nome de Cristo eu te peço, a Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quero falar sobre sionismo. O que é o sionismo? Domingo último, eu preguei em nossa igreja falando sobre essa situação de Jerusalém, essa situação de Israel. E no final, eu havia dito que o que está acontecendo muito é implicação de profecias bíblicas. A Bíblia profetiza que Jerusalém passaria por guerra. Virá o anticristo e depois do anticristo, a vinda de Cristo. Mas pregando ali, eu havia dito que eu sou pró-semita e que eu sou pró-sionista. O que é ser pró-semita? É dizer que eu defendo a existência dos judeus. E o que quer dizer ser pró-sionista? Quer dizer que eu defendo que os judeus tenham a sua terra naquela região que é chamada de Terra Santa. Eu defendo o direito dos judeus a terem Jerusalém como sua capital. Vamos entender isso. Abre a sua Bíblia, Salmos 122, versículo 3, diz assim: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Esse texto está dentro daquele grupo de salmos que são chamados Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagens. Aquele grupo, aqueles salmos que falam da peregrinação dos judeus a Jerusalém nas suas festividades anuais. E então, nessa alegria, ele diz, vamos à casa do Senhor. Aí ele vai falar de Jerusalém. Meus irmãos, o que sionismo, ou Sião, tem a ver com Jerusalém? Jerusalém está sobre um monte, o monte de Sião. Então, sionismo associado com Sião. O que é esse movimento sionista? O povo de Israel foi espalhado pelo mundo durante 2000 anos, desde que o templo foi destruído, que Jerusalém foi derrubada, anos 70 depois de Cristo. Enquanto que os judeus foram espalhados por todas as nações, sempre houve uma comunidade judaica em Jerusalém. Os judeus espalhados por várias nações, aconteciam duas coisas com os judeus. Primeira, a sua perseguição. As nações sempre oprimiram os judeus em seus territórios. Então havia o antissemitismo. Por isso que eu disse que eu sou pró-semita. Tem o antissemitismo e o pró-semitismo. As nações, em sua maioria, eram antissemitas. Eles perseguiam os judeus. Então, se acontecia uma catástrofe natural, eles associavam essa catástrofe natural com uma praga vinda sobre os judeus que estavam em seus territórios. Se acontecia alguma situação assim, que não fosse bem explicada, o bode expiatório eram os judeus. Tanto é que no idioma português tem um verbo que foi criado especificamente para isso. É o verbo judiar. Judiar quer dizer tratar alguém como se fosse judeu. Primeira coisa que acontecia era isso. Os judeus sempre foram perseguidos, até que chegou ao ponto da Segunda Guerra com o Holocausto.
A segunda questão que acontecia com os judeus espalhados pelas nações é que os judeus sempre tinham no seu desejo o retorno a Jerusalém, retornar à sua terra. Esse desejo era melhor percebido a cada vez que eles comemoravam a Páscoa. Onde quer que eles estivessem, eles estavam nas outras nações e ao comemorar a Páscoa, eles diziam assim: este ano aqui, o próximo ano em Jerusalém. Então eles faziam isso a cada ano. Eles sempre tiveram o desejo de retornar à sua terra. E isso por anos, por décadas, por séculos. Eles guardavam suas tradições. Eles guardavam a sua identidade. E eles tinham no seu coração o desejo de voltar à sua terra para voltar a existir como povo, voltar a existir como nação. Vai acontecendo então que quando chega ali pelo ano de 1800, século XIX, começa a existir um movimento nacionalista entre as nações. Todas as nações começam a ter os seus movimentos nacionalistas. Nesses movimentos nacionalistas, surge um homem chamado Teodoro Hess. Teodoro Hess é o pai do sionismo. Ele era um judeu. Judeu, se eu não me engano, ele era austríaco. Se eu não me engano, era dessa nação. E ele, como judeu, ele tinha um desejo de levar o povo dele a voltar a existir como nação em algum território. Inicialmente, Teodoro Hess não defendia em si a volta àquele território que hoje é chamado de Palestina. Ele só defendia que os judeus pudessem existir como povo numa terra que fosse própria deles. Acontece, então, um caso muito conhecido na França, chamado caso Dreyfus. Tinha um homem chamado Alfred Dreyfus. Ele era capitão na França, no exército francês, e ele era judeu. E os judeus, eles eram muito mal vistos. Então, houve uma situação política, e nessa situação política, o que fizeram? Usaram o capitão Dreyfus como bode expiatório. Diante do nacionalismo que existia na época, qualquer pessoa estrangeira era mal vista. Aí houve uma situação específica e para eles conseguirem, então, jogar panos quentes, acusaram esse capitão francês, Alfred Dreyfus, de espião, sem ter provas, sem ter nenhuma testemunha. Mas por que a sociedade era antissemita? Porque o judeu era mal visto, mesmo ele sendo francês, sendo capitão do exército, por ser judeu ele era mal visto. Então, ainda que não houvesse provas, ainda que não houvesse testemunhas, ele foi julgado numa, como é que a gente pode dizer? Situação de pirotecnia judicial. Aí, no que ele foi julgado, ele foi acusado, ele acabou sendo condenado à prisão perpétua por traição e foi deportado para uma ilha-prisão chamada Ilha do Diabo. Meus irmãos, ele foi preso, foi acusado e foi condenado sem testemunhas e sem prova. E por que ele foi condenado? Por que a opinião pública aceitou isso tudo? Pelo antissemitismo. Passaram-se alguns anos, a sua filha, ela acabou assim conseguindo levantar provas que trouxessem a sua inocência. Então ele saiu da prisão perpétua. Mas ele continuou sendo condenado pela opinião pública. Aí Teodoro Hess, diante da situação toda, mais uma vez confirmou diante da comunidade judaica que eles precisavam ter uma terra que era própria deles. Aí, então, começou a haver esse movimento. Os judeus espalhados pelo mundo, alguns deles com recursos financeiros, começaram a patrocinar a possibilidade dos judeus ter uma terra propriamente sua. E já que eles queriam ter uma terra, o que eles imaginaram? Voltar para Jerusalém. E muitos deles começaram a fazer, já naquela época, aquelas imigração em massa. Começaram a imigrar para Jerusalém, para aquela região. Quando chegaram naquela região, o que eles encontraram? Já havia uma pequena comunidade judaica, porque em Jerusalém sempre houve uma comunidade judaica ao longo dos séculos. Só que Jerusalém, infelizmente, era mal cuidado, mal administrado. As nações que tinham posse sobre Jerusalém não se preocupavam com Jerusalém. Na época, era o Império Otomano. Então, aqueles judeus que estavam emigrando para aquela região, o que esses judeus fizeram? Eles começaram a comprar terras
das pessoas que moravam lá. Então, os imigrantes não chegaram e tomaram as terras. Eles chegaram e compraram vastas extensões de terras. Seria mais ou menos o seguinte: a gente chega em alguma cidade, chega em algum lugar, a gente é de fora. Mas a gente chegando ali, a gente começa a comprar o terreno das pessoas que moram ali. A gente é de fora. Mas a gente não está se apossando daqueles terrenos de forma ilegal. A gente está comprando. As pessoas ali estão voluntariamente vendendo. E por que eles vendiam? Porque naquela época, porque o Império Otomano, porque os governantes não se preocupavam com Jerusalém, Jerusalém era uma vasta extensão de terra desértica. Havia muitos pântanos. Mark Twain, um escritor da época, fez uma visita a Jerusalém e Mark Twain falou que aquela que antigamente foi conhecida como Terra Santa, na sua viagem, naquela época, era tão somente um lugar cheio de pântanos, cheio de dengue e cheio de malária. Só que esses judeus que vieram com o sonho de ter ali a sua pátria, ter ali a sua nação, eles compraram várias extensões de terra e eles fizeram um trabalho incansável, por anos e por décadas, drenando os pântanos daquela região e começando a cultivar a terra, para que a terra voltasse a ser fértil. Então, meus irmãos, o sionismo começou aí. Acontece então que no início do século XX, 1900 e pouco, houve um responsável pela Inglaterra chamado Balfour. E Balfour, na Segunda Guerra, prometeu aos judeus que se os judeus apoiassem a Inglaterra na Primeira Guerra, que então Balfour daria aos judeus condições de poderem ter a sua nação ali naquela região que é chamada Palestina. O que acontece com a Primeira Guerra? Na Primeira Guerra, o Império Otomano perde o seu poder sobre Jerusalém. E quem é que passa a controlar aquela região da Palestina? Justamente a Inglaterra. A Inglaterra, que havia prometido na declaração de Balfour que se ganhassem, os judeus então teriam direito a ter a sua nação ali, a Inglaterra ganhou. Os judeus agora procuram a Inglaterra. E o que eles fazem com a declaração de Balfour? Eles simplesmente negam o direito que eles haviam dado aos judeus, mesmo eles tendo controle sobre aquela região. Assim vai sendo desenrolados os acontecimentos. Mesmo assim, vários imigrantes judeus estavam indo para a Palestina. Estavam comprando vastas extensões de terras. Curiosidade, Yasser Arafat, o avô de Yasser Arafat, vendeu vastas extensões de terra para os judeus na época. Yasser Arafat, na sua época, queria negar o direito dos judeus a morarem ali. Só que o avô de Arafat havia vendido vastas extensões de terra aos imigrantes judeus que foram se tornando colonos. Acontece então que conforme vários judeus vão chegando, as pessoas que moravam ali, que na época não eram conhecidos como palestinos, as pessoas que moravam ali começaram a se incomodar por ter tantos judeus entre eles. E começou a haver conflitos civis. Mas os judeus, eles não chegavam tomando a terra, eles chegavam comprando a terra. Indo então além. Acontece nesse íntere a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. E no que termina a Segunda Guerra Mundial, no início, as pessoas negavam nas suas nações que os judeus estavam sendo perseguidos, que os judeus estavam sendo mortos. No início, as demais nações não admitiam. Hitler, antes de declarar a solução final, que era a morte dos judeus, Hitler quis exportar os judeus para vários países. E os países não aceitavam os navios cheios de judeus que chegavam aos seus portos. Estados Unidos não aceitou, Cuba não aceitou, Brasil não aceitou. Aí, então, já que havia esse problema judeu na Alemanha, problema entre aspas, que o mundo não queria se preocupar, Hitler, então, começa a sua solução final, as câmaras de gás.
as nações no início não queriam acreditar que estava acontecendo isso. No que termina a Segunda Guerra, que eles adentram os territórios onde havia campos de concentração, no que eles veem os campos de concentração, no que eles veem os documentos alemães que documentavam essa situação, no que eles veem os sobreviventes judeus que eram apenas pele e osso, aí houve uma comoção mundial, houve uma comoção internacional. Aí então eles tiveram que admitir publicamente que o povo judeu precisava ter um lugar para existir, precisava ter uma terra para viver, precisava ter um local onde eles pudessem existir como nação. Foi diante disso que então a recém-criada ONU, recém na época, faz então aquela declaração onde haveria a partilha daquela região. Nessa partilha, uma parte do território para aqueles que hoje são chamados palestinos e outra parte do território para os judeus. Foi diante dessa situação. Aí nós estamos vendo o que é o sionismo. Meus irmãos, o que acontece então? No que a declaração de independência de Israel, a formação desse novo Estado, imediatamente as nações vizinhas declaram guerra contra Israel. No mesmo dia onde houve a declaração da formação do Estado de Israel, as nações vizinhas fizeram guerra contra Israel. A Inglaterra imediatamente se retirou. A impressão, o pensamento que se passa é que as nações, a ONU, criou o Estado de Israel, mas deixou o Estado de Israel entregue aos seus inimigos para que fosse destruído imediatamente. Só que, milagrosamente, não tem outra explicação. Milagrosamente, esse recém-Estado formado, que não tinha nem mesmo um exército organizado, que não tinha armas, esse recém-Estado de Israel venceu os exércitos inimigos. Venceu o exército da Síria, o exército do Egito, o exército da Jordânia. E no que venceu aquela primeira guerra, automaticamente ampliou o seu território. Aí, então, o que acontece? Aquelas pessoas que moravam ali funcionou da seguinte maneira. Houve uma divisão de terras. Esse lado é para os judeus formarem Israel. Esse outro lado é para as pessoas que moravam ali, que até então não se chamava palestinos. Os judeus que moravam nesse território, que é dos que hoje são chamados palestinos, vieram para o território de Israel. E aqueles que estavam no território que foi declarado de Israel, fugiram dali. Aí surgiu o problema desses refugiados. Por que esses refugiados são chamados palestinos? Curiosidade que a mídia não fala. Curiosidade que a gente precisa tomar conhecimento. Palestino é uma expressão que o Império Romano criou quando expulsou os judeus de sua terra no ano 70. O imperador Adriano foi o imperador da época, o general era Tito. Tito depois viria a ser imperador, mas na época Tito era o general. Quem era imperador era Adriano. Assim que houve a expulsão dos judeus da sua terra, Adriano, para riscar a memória dos judeus da história, Adriano mudou o nome daquela região. Ele disse que a partir dali, aquela região não seria chamada Israel, seria chamada Palestina. Palestina, associada aos antigos moradores que eram os filisteus. Então, Palestina de filisteus, porque Adriano, o imperador da época, queria arriscar da memória o nome de Israel. Então, a partir dali, foi chamado de Palestina. 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 Palestina, PH com som de Fá. Quando chega no português, o H é mudo, então a gente não fala Palestina, a gente fala Palestina. Daí que surgiu o nome Palestina. Mas até esse momento, onde o Estado de Israel é declarado, aqueles moradores não se chamavam de palestinos, eles se chamavam de jordanianos, eles se chamavam de árabes, mas não se chamavam de palestinos. Depois que o Estado de Israel é declarado, há uma segunda guerra ali em 1956. E a partir dali, com esses refugiados, é que eles começam a chamar esses refugiados de palestino. Mas, meus irmãos, não existe um povo, até então, chamado palestino.
eles não têm cultura própria, eles não têm língua própria. Então, eram tão somente os árabes que moravam ali. O que eu gostaria, então, que a gente entendesse? De onde vem o conceito de sionismo? Quer dizer, associado com Sião, associado com Jerusalém. Segue, então, que até o ano de 1967, Jerusalém estava sob o domínio da Jordânia. Enquanto Jerusalém estava sob o domínio da Jordânia, e havia esses moradores naquela região, até aí não se falava de criar um Estado chamado Palestino. Eles não falavam em criar um Estado palestino, porque Jerusalém estava sob o domínio da Jordânia. Em 1967, tem a chamada Guerra dos 6 Dias, uma guerra relâmpago, que as pessoas fizeram contra Israel, e mais uma vez Israel foi vencedor. Naquela guerra dos 6 dias, Israel ampliou ainda mais o seu território e passou a ter o controle de Jerusalém. Aí, a partir do momento que Israel passou a ter o controle de Jerusalém, as pessoas ficam fazendo uma pressão internacional para que haja o Estado palestino, tendo Jerusalém como capital. Por que quando a Jordânia estava no controle de Jerusalém, por que a Jordânia não formou o Estado palestino e deu Jerusalém como capital aos palestinos? Não havia interesse político. A ideia de ter Jerusalém como capital dos palestinos é tão somente uma pressão para que Israel mais e mais ceda o seu direito àqueles territórios. Meus irmãos, eu defendo o direito de Israel existir como povo, existir como nação. E eu defendo o direito de Israel estar naquele território. Não creio que tudo que Israel faz é certo, porque Israel hoje está distante de Deus, negando Cristo como seu Messias. Mas eu defendo, pela palavra de Deus, que a estadia de Israel naquela região é cumprimento profético. E a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. O texto chega a dizer assim, no finalzinho do verso 6, sejam prósperos os que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Meus irmãos, eu não vou defender tudo o que Israel faz, mas eu defendo o seu direito a estar naquela terra. E eu defendo o seu direito de ter Jerusalém como capital. A live de hoje era tão somente o objetivo de trazer uma instrução. Me perguntaram o que era sionismo, hoje eu estou respondendo rapidamente. Espero que tenha ajudado de alguma maneira para o conhecimento e o aprofundamento histórico por parte dos irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero agradecer pelo tempo que o Senhor me deu aqui, Senhor. Te suplico para que o Senhor, em graça e misericórdia, esteja sendo com o teu povo. Nos abençoa e tem misericórdia daquela situação no Oriente Médio. Pai, sabemos que a solução é a vinda de Cristo e te suplicamos, apressa esse dia maravilhoso. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Um carinhoso abraço.